Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional de um exército de transfigurados do Senhor. Dizer para você nessa manhã que, tem uma palavra de Deus aqui nessa manhã, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E eu quero saber aí quem estava ontem aqui na live, quem estava aqui e quem tomou algumas decisões aqui ontem e já colocou ontem mesmo em prática, né? A palavra, ela diz assim, que aquele que ouve a palavra, coloca em prática, é semelhante a alguém que construiu sua casa na rocha. Veio a chuva, veio a tempestade e você permaneceu firme. Mas aquele que ouve a palavra e não coloca em prática é semelhante a uma casa que foi construída na areia. Então, eu quero que você diga aí, né? Eu coloquei em prática, eu tomei essa decisão e ontem mesmo eu me posicionei no nome de Jesus. Andresa tá pedindo uma oração pelo casamento dela. O marido quer o divórcio. Vamos orar em nome de Jesus. Ó, que coisa linda. A Denise falou que nem reclamou ontem. Só por ontem, mas você vai fazer só por hoje, né, Denise? Em nome de Jesus. Só por hoje eu não vou reclamar. Em nome de Jesus. Amém? E nessa manhã eu quero ministrar uma palavra que se encontra lá no Salmo 139. Salmo 139, o versículo 16. Ó, Conceição falou que colocou em prática a oração em família e foi muita bênção. Arrasou, parabéns. É isso aí. É prática. Gente, nem que seja um passinho desse tamanho, pequenininho, né? A nossa vida, ela é constituída de pequenos passos, de pequenos resultados, de pequenas coisas. Só que às vezes as pessoas, elas querem grandes mudanças, elas querem grandes viradas, e por conta de querer grandes coisas, grandes viradas, grandes moveres, eu não me movo em pequenos passos. Só que eu anoto aqui, né? Cadê minha anotação de hoje? É mais ou menos assim. Eu anoto, eu não achei onde eu coloquei a de hoje. Mas aí eu coloco lá no meu quadro do fundo, ó lá, preso com papel, e eu tenho outro aqui no canto. E eu chamo ele de passos de gigante. Passos de gigante. Por quê? Porque todo dia eu dou passos na direção que eu quero chegar, na direção que eu quero alcançar, no propósito, no projeto, no plano que Deus tem pra mim. Então eu vou dando passos diariamente, eu vou me posicionando diariamente. E é interessante a quantidade de atitudes que você pode ter em uma semana, que você pode ter em 15 dias, que você pode ter em um mês, que você pode ter em 2, 3, um ano. Um ano se posicionando dessa forma, dando pequenos passos. Ouve a palavra, passos. Ouve a palavra, ora, busca, pede direção ao Senhor, dá passos. Pastor, e quando eu errar? Quando você errar, quando você falhar, você fala assim, olha, eu errei, eu falhei. O que eu aprendo com esse erro? O que eu aprendo com essa falha? O que eu posso utilizar da próxima vez para não errar novamente? E de preferência, eu vou te dar um conselho. Anota. Sabe por quê? Porque o erro, ele é um professor incrível. O erro é um professor incrível. E ele ensina muito, tá? Ele ensina muito. Ele ensina muito mais do que os acertos. E ele ensina muito mais do que os conselhos. Bom que a gente ouça conselho. Bom que nós sejamos orientados, mentorados por pessoas que já tenham passado pelo caminho. Mas quando nós não somos e nós falhamos, erramos, a gente aprende e aprende muito quando a gente falha, quando a gente erra. A palavra de Deus nessa manhã, ela se encontra em Salmo 139, versículo 16, e diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Os teus olhos, os olhos de Deus, viram o meu embrião
quando eu era um embriãozinho. Todos os dias da minha e da sua vida foram determinados e escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus primeiro faz o fim para depois fazer o começo. Deus primeiro finaliza para depois ele iniciar. Olha que coisa, muito poderosa. Essa palavra eu sou vidrada, apaixonada, amo demais essa palavra de vida aqui que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor quer levantar desse lugar e que entenda o chamado, o plano e o propósito em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Eu quero que você entenda que você, em primeiro lugar, eu quero que você tenha muito claro isso. Você não é obra do acaso. Pastora, minha mãe não me queria, eu nem conheço meu pai, eu tenho pessoas que eu acompanho que nem conhecem o pai. Minha mãe não me desejou, minha mãe tentou o aborto, eu não fui desejada, eu não fui amada, eu não fui cuidada, eu não vivi numa família funcional. Eu vivi muitos problemas, muitas dores, muitas situações difíceis, problemáticas. Olha, a Valéria falou bem assim, nossa, um rapaz leu no hospital esse versículo ontem pra mim. Deus está falando. Primeira coisa que você entenda, você não é obra do acaso. Você não é obra... Ah, chegou aí, apareceu, não. Deus, ele quis que você existisse. Deus, ele planejou você. Planejou a sua vida. Deus planejou seu nascimento. Deus planejou que você tivesse vida, que você tivesse sentido, que você fosse igualzinho a você é. Deus planejou como seria suas estruturas. Deus planejou se você ia ser mais quietinha ou se você ia ser falante. Deus planejou você exatamente para que você cumprisse um propósito, para que você cumprisse um chamado, para que você fosse guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus na sua jornada. Só que Deus planejou você, Deus escreveu a sua história, Deus escreveu um projeto, Deus escreveu um plano para você. Só que ao mesmo tempo, Ele entregou nas suas mãos, nas mãos dos seus pais, nas mãos dos seus familiares, um presente chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos dá o poder, a capacitação da gente escolher intencionalmente a vontade de Deus para a nossa vida, ou a gente dizer, não, Deus, eu quero fazer a minha vontade. Não, Deus, eu quero caminhar segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu acredito. Nós podemos viver a vontade de Deus, ou nós podemos viver a nossa própria vontade. E eu quero já declarar para você que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quero dizer para você também que a vontade de Deus, os sonhos e os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos sonhos, que os nossos planos, que os nossos projetos. Então, se lançar na vontade de Deus é a coisa mais inteligente, mais sábia que eu e você podemos fazer. Mas tem um detalhe. Tem pessoas que nascem, crescem, estudam, passam uma vida inteira, corre de um lado para o outro, trabalha muito, corre muito, compra muita coisa, faz um monte de coisa. E no final das contas, ele vai parar dentro de um caixão e ele não cumpriu nada, literalmente nada, daquilo que Deus tinha planejado para a vida dele. Todos os dias, queridos, todos os dias,
todos os dias, morrem pessoas que nunca descobriram o seu propósito. Todos os dias morrem pessoas que nunca cumpriram o seu propósito. Todos os dias morrem canções, todos os dias morrem livros, todos os dias morrem pregações, todos os dias morrem negócios que eram para ter sido feitos. Pessoas que eram para ter uma empresa poderosa, missionária, para enviar missionários para muitos lugares, mas que nunca nasceu essa empresa, porque aquela pessoa não se posicionou no lugar que ela deveria se posicionar. Isso é muito interessante, porque descobrir o propósito, você precisa se posicionar para saber qual é o meu propósito. Você não nasce com um avisozinho na mão, né? A gente bem que Deus podia ter facilitado o negócio. Tipo assim, tem um papelzinho na mão, um plásticozinho, e quando você abria, tava lá tipo uma tatuagem na sua mão. Essa nasceu para ministrar o evangelho de vida, e por mais que as situações sejam difíceis, não volte atrás, não desista. Pronto. Ia ser maravilhoso. Sim ou não? Só que não é assim. Não é. Não funciona assim. A gente não nasce com um recado dizendo qual é o seu propósito. Nós temos que buscar. Nós temos que nos empenhar. Nós temos que olhar para nós. E aí, querido, se você assistiu o treinamento que eu dei, os 3 dias gratuitos de treinamento que eu dei, se você não assistiu, você precisa assistir. Essa semana esse treinamento sai do ar, tá bom? Esse treinamento eu falei um pouquinho qual foi a chave que me tirou de um processo de prisão emocional para um processo de liberdade, tá? E o que acontece? Aonde que eu saí, qual foi uma das chaves que virou para minha vida foi o autoconhecimento. Se autoconhecer, entrar para dentro de você, se olhar, se ver. Porque dentro do processo de propósito, nós precisamos olhar quais os meus dons, quais os meus talentos, no que eu sou bom, sem ninguém me ensinar, entende? O que eu nasci que eu tenho habilidades naturais. Por exemplo, eu tenho um filho, que ele é o filho do meio. O nome dele é Davi. Eu coloquei o nome dele. Eu lembro que, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, e depois a gente volta aqui. Eu até trazer uma alavanca aqui, em nome de Jesus, essa alavanca, para eu não esquecer, né? Fazer PNL comigo. Vamos lá, presta atenção. Eu lembro que eu tava grávida do Davi, e eu falei assim, gente, o primeiro meu filho é Abraão, pai das muitas nações, né? E o segundo eu falei assim, não, esse menino aqui, ele vai ser bom na música. Eu comecei a profetizar. Eu lembro que eu tava num culto e eu participava de uma igreja tradicional que não podia nem levantar a mão. Deus me encheu do Espírito Santo de tal forma que eu comecei a debater grávida com a barrigona. Essa criança, era um negócio assim, sem explicação, do tanto que ela mexia dentro da minha barriga, do tanto que ela sacudia. E as pessoas da igreja tradicional, presta atenção, ali eu comecei a falar em línguas. As pessoas que pegavam em mim, ela tomava choque e começava a falar em línguas. Ela pegava, tomava choque e começava a falar em línguas. Pegava, tomava choque, porque elas estavam tentando, era um culto de mulheres, elas estavam tentando conter a quantidade que eu estava me debatendo. Eu não sei se você já teve uma experiência forte, né, com o mover do Espírito Santo, mas eu estava me debatendo e aquelas pessoas tentavam ali para eu não machucar a barriga, né? Eu não estava rodando nada disso, não. Eu estava só tremendo muito, né, com o mover que estava acontecendo. E naquele dia eu falei assim, não, esse menino aqui, o nome dele é Davi, e ele vai ter aptidão para louvor, para adoração, para música. Queridos, ele toca violão, ele toca carrom, eu tenho certeza que qualquer coisa que ele pegar, ele toca. Olha só, ele é afinado, ele ama música, ele canta o tempo inteiro. Então tem coisas, fechando parênteses, né, da experiência, tem coisas que estão ligadas ao nosso propósito. Tem coisas que você olha pra você e você começa a observar. Quais os dons naturais que eu tenho?
Quais são os talentos? O que eu tenho facilidade, habilidades naturais que Deus colocou em mim para fazer? O que eu faria, até de graça, uma vida inteira, sem reclamar? Todas essas perguntas de autoconhecimento, ela gera clarificação de propósito, queridos. Clarificação de propósito. Tem pessoas que têm habilidades que eu não tenho. Mas tem pessoas também que não possuem as habilidades que eu tenho. E é interessante que nós podemos ter o mesmo propósito, mas Deus nos usar de forma diferente. Sabe por quê? Porque Ele nos criou de forma diferente. Eu quero dizer para você que o seu propósito é único. Único. Que você é única. Único. Não tem ninguém no mundo que vai ser igual a você. Pessoas podem fazer coisas parecidas com você. Quantas pessoas ministram a palavra de Deus? Milhares. Mas essa pessoa vai ministrar igualzinho ao ministro? Não vai. Sabe por quê? Porque eu sou única. Quando a gente não sabe o nosso propósito, a gente não tem vontade de viver, queridos. A gente não tem sentido para a vida. A gente não tem vontade de acordar pela manhã. Normalmente, não leve para ferro e fogo, mas normalmente pessoas que estão em quadros de depressão, normalmente, não são todas, não generalize, mas uma porcentagem muito grande de pessoas que estão em depressão extrema ali, ela não tem sentido para a vida, ela não tem clareza de propósito, ela não sabe para que ela nasceu, por que ela tá aqui, o que ela deve fazer todos os dias. Ela acorda para amanhã sem sentido. E aí, quando eu acordo para amanhã sem sentido todo dia, eu vou desfalecendo, e quando eu vejo, eu não tenho força mais para viver. Eu não tenho força mais para caminhar. Eu não tenho fôlego mais para fazer as coisas que não fazem sentido. Porque às vezes você faz muitas coisas, mas nenhuma delas faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque não é o seu propósito. Às vezes você está fazendo um monte de coisa, mas você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. É como uma mãe que diz assim para a filha: filha, lava para mim os pratos, porque eu preciso muito organizar para fazer o almoço e tal, e tal, e tal. Lava para mim os pratos. Tô indo na rua, lava para mim os pratos. Você vai pra rua. Quando você volta, a filha limpou o banheiro, limpou a casa, organizou os armários, ajeitou o quintal. E você chega, a pia tá lotada. Lotada. E você precisava da pia para poder fazer o almoço. Para organizar os preparativos do almoço. E aí você olha e você poderia dizer: uau, parabéns, filha, você fez tudo, só não fez o que eu mandei. Tem muitos filhos, filhas de Deus, que estão exatamente assim. Você faz tudo, tudo. Você acorda de manhã, você faz isso, você faz aquilo outro. Dentro de você tem um vazio. Não é um vazio de Deus, é um vazio de propósito. As pessoas, elas falam muito do vazio de Deus, mas tem muita gente que tem a presença de Deus na vida delas, que tem uma vida de busca na presença de Deus, mas não tem clarificação de propósito. E vai nascer, crescer, desenvolver, correr de um lado para o outro e não vai cumprir o propósito. Ontem eu lembrei de uma frase que eu utilizava há algum tempo muito na minha vida, e eu vou até anotar ela em um lugar bem claro aqui. É melhor a direção certa do que a alta velocidade. Às vezes a gente está em alta velocidade na direção errada, contrário ao nosso propósito, contrário àquilo que Deus nos chamou para fazer. E a gente está em velocidade. Uau! Tô botando a coisa para funcionar. Tô correndo, mas eu tô correndo pro lugar errado. Eu tô correndo na direção errada. Eu tô fazendo muitas coisas, mas eu não tô fazendo nada
daquilo que Deus me mandou fazer. Eu quero dizer para você, lá na eternidade, nós não vamos dar conta daquilo que Deus não mandou nós fazermos. Senhor, eu fiz muita coisa. Muita, Pai. Fiz muita coisa. Lavei o quintal, ajeitei, fiz, aconteci. Senhor, eu fiz muita coisa. Muita coisa. Oh, Pai, eu abri tal empresa. Oh, Pai, eu fiz isso. Oh, Pai, eu... Senhor, Ele vai perguntar para você, o que que você fez com o seu talento? O que que você fez com os seus dons? O que que você fez com aquilo que eu entreguei nas suas mãos para que você fizesse? É exatamente disso que nós vamos dar conta. Nós não vamos dar conta da quantidade de coisas que nós fizemos, mas nós vamos dar conta daquilo que Ele pediu para a gente fazer. O seu galardão, ele não está ligado à quantidade de coisas que você fez. Ele está totalmente ligado àquilo que Deus mandou você fazer, e é diferente. Porque tem muita gente fazendo muita coisa, mas ela não está fazendo nada daquilo que Deus disse para ela fazer. Pessoas que estão fazendo muita coisa, ativistas, atividade constante. Não, eu faço um monte de coisa. O tempo inteiro. Menina, eu trabalho tanto que eu não dou conta. Muitas coisas. Mas eu não faço aquilo que Deus disse que era para eu fazer. Então que nessa manhã você possa entender que tem um propósito ou múltiplos propósitos. Pastora, pode ter múltiplos propósitos? Sim. Tem pessoas que Deus chamou com múltiplos propósitos. E você vê isso na parábola dos talentos, onde Deus entregou 5 talentos. Tem gente que Deus entregou 2. Tem gente que Deus entregou 1. Múltiplos propósitos. Tem pessoas que têm um propósito, mas ela faz tudo. Ela só não faz aquilo que Deus mandou ela fazer. E alguém perguntou assim, qual é a palavra? Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias da minha vida já estavam determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. O plano, o projeto, o propósito de Deus já está no livro, lá na eternidade. Nós temos uma história inteira escrita. Todos os dias nós podemos dizer, Senhor, eu quero viver o que está lá na página do livro hoje. Mas também a gente tem a possibilidade de falar, Pai, eu vou passar corretivo aqui, na página que o Senhor escreveu, e dá licença que eu quero escrever aqui do meu jeito. E a maioria de nós, querido, escreve do seu jeito e não do jeito de Deus. Sabe por quê? Porque para escrever do jeito de Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele. Para escrever do jeito de Deus, nós precisamos estar alinhados ao Espírito Santo. E muitas vezes a gente acha que passar tempo com Deus é perca de tempo. Muitas vezes a gente pensa assim, é muito tempo na oração, é muito tempo esperando Deus falar, orientar. Só que melhor do que velocidade é o caminho certo. Melhor que uma grande velocidade é a direção certa. Porque na direção certa eu posso dar pequenos passos todos os dias. A direção certa. Eu posso dar pequenos passos todos os dias. Que ainda assim eu vou chegar naquilo que Deus tem pra mim. Mas às vezes eu estou em alta velocidade. Mas eu estou na direção errada. Às vezes eu estou a 500. Eu estou num avião. Jato. E de repente lá na frente, no final da minha vida, isso é muito difícil. Infelizmente eu já vi pessoas assim. No final da vida, você olhar para trás, você estava dentro de um jato, de um avião. Você olhar para trás e você dizer assim, poxa, subi a montanha errada. Passei a vida toda na estrada errada. Não cumpri nada daquilo que Deus me chamou, me escolheu e me designou a cumprir aqui nessa terra. Então é preferível você parar um pouco. Você fazer o processo de autoconhecimento. Você tomar decisões assertivas. Você realinhar a sua cabeça e você falar assim, Senhor,
Me traz a orientação, me traz a direção. Me traz, Senhor, para onde realmente eu preciso ir. Qual é o meu propósito? É interessante a quantidade de experiências que eu tenho dentro dos treinamentos. Por quê? Pessoas que chegam dentro dos treinamentos e essas pessoas, elas estão vivendo em uma direção uma vida inteira. Eu tenho alunas de 60 anos, eu tenho alunas de 50 e poucos anos, eu tenho alunas de 40 e poucos anos. De 25 para cima são as minhas alunas. Então, o que acontece? Essas pessoas, às vezes, elas passaram a vida inteira indo para a direção errada. E aí, quando a gente faz a ferramenta de propósito, quando a gente faz algumas ferramentas de autoconhecimento, ela fala, meu Deus do céu, passei uma vida toda subindo uma montanha errada. Passei uma vida inteira indo em uma direção que não era para eu ir. E de repente, a pessoa fala assim, agora, respira fundo, agora eu vou numa nova direção. Agora eu vou cumprir o projeto, o propósito, aquilo que Deus me chamou para fazer. Queridos, e eu vou dizer para você, às vezes essa pessoa perdeu 50 anos da vida dela. Às vezes essa pessoa perdeu 45 anos da vida dela. Às vezes essa pessoa perdeu 60 anos da vida dela. Mas graças a Deus, a ficha caiu. Graças a Deus, entendeu o propósito, entendeu o chamado de Deus para a vida dela. Sabe por quê, queridos? A gente pode passar uma vida inteira e não cumprir aquilo que Deus pediu para você fazer. E não viver o propósito. Clarificar, entender. E eu quero pessoas aqui que entraram aqui hoje, em nome de Jesus. Pastora, eu não sei meu propósito. Tô perdida assim, ó. Perdida. Manda um direct pra mim, tá? Manda um direct pra mim, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a equipe e eu também vou responder pra você, enviar pra você uma ferramenta que eu utilizo com o pessoal. Eu utilizo com o pessoal que eu faço treinamento individual e o pessoal que eu faço treinamento em grupo. Eu vou passar essa ferramenta pra você. Só que essa ferramenta, ela é muito interessante. Eu que fiz essa ferramenta, né? Baseado em alguns estudos, baseado em algumas situações, só que é interessante. Eu passo essa ferramenta para a maioria das pessoas e elas não fazem. Olha que coisa doida. Eu passo a ferramenta e a pessoa não faz. A pessoa pega a ferramenta e fala, não, pastora, eu preciso muito descobrir o meu propósito. Preciso muito descobrir o meu propósito. Mas aí você dá uma ferramenta, ela não utiliza. Sabe por que ela não utiliza? Porque muitas vezes, presta atenção nisso, porque isso aqui é muito forte. A questão dessa pessoa não é o propósito. A questão dessa pessoa é a identidade. Ela não sabe quem ela é. Ela não consegue se ver. Ela não consegue se enxergar. Ela está entulhada de bloqueios emocionais. Então ela não consegue caminhar como ela deveria. E por conta disso, por mais que eu envie a ferramenta, ela patina e ela fica no mesmo lugar. Entende? Então, queridos, tem coisas que nós precisamos parar, porque é muito importante. Tem coisas que a gente vai precisar parar para investir na nossa vida. Investir na nossa vida. Eu vou dizer pra você, investir muito na minha vida. Eu não tenho arrependimento nenhum. Queridos. Eu já paguei em um treinamento de 3 dias 17 mil reais. 17 mil reais. Não tenho arrependimento. Sabe por que eu não tenho arrependimento? Porque eu sei quem eu era. E eu sei quem eu sou. Eu sei os resultados que eu tinha. Eu sei os resultados que eu tenho. Eu sei que eu estou na direção certa. Que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu vou chegar diante de Deus no meu último dia. Eu vou estar diante dele. Ele vai dizer assim, Sumaí, abre a sua mãozinha. Cadê os talentos que eu te dei? Cadê aquilo que eu entreguei pra você? E eu vou falar, tá aqui. Tá aqui. Eu trouxe tudo. Sabe por quê, queridos? Porque antes eu não tinha condição. Eu não tinha condição antes de dizer, tá aqui, Senhor, meus talentos. Sabe por quê? Eu sempre tive talento de falar. Boa de falar no mundo. Eu posso dar treinamento de 3 dias sem parar de falar. Posso.
Meu Deus do céu, você não tá entendendo. A situação sempre foi boa de falar. Só que eu tinha um bloqueio que me impedia de cumprir aquilo que Deus estava falando. Deus dizia, vai pra internet, vai pra internet, vai pra internet, eu quero você na internet. Sabe há quantos anos o Senhor falou isso? Há 6 anos. 6 anos. Eu consegui vir pra internet de verdade. Vai fazer 3 anos. Por quê? Bloqueios que aprisionam. E eu já estava em um processo de autoconhecimento, eu já estava em um processo de desenvolvimento, eu já estava em um processo de construção. Então, queridos, é muito importante a gente clarificar a identidade e entender o nosso propósito. Se eu pudesse dizer para você que tem 2 coisas na sua vida que você deveria buscar, você deveria correr atrás. Por isso que a Bíblia diz assim, usa tudo que tem e compra sabedoria. Usa. De Deus, queridos, a gente recebe a sabedoria de Deus. Ele diz assim, quem não tem sabedoria me peça, porque eu dou. Mas dos homens a gente compra sabedoria. A gente compra sabedoria. Eu já comprei muita sabedoria. Entende? Então, 2 coisas eu quero te aconselhar nessa manhã. Enquanto você não clarificar sua identidade, desentulhar do lugar onde você está. Porque uma pessoa que não é entulhada, ela tem vida. Ela tem fôlego, ela tem ousadia, ela tem dinâmica na vida. Ao ponto de, essa semana passada do treinamento gratuito, você não sabe o que aquele treinamento me custou. Aquele treinamento me custou muita coisa, queridos. Aquele treinamento foi pancadaria. Aquele treinamento foi power. Aquele treinamento, o diabo, ele fez de tudo para aquele treinamento não acontecer. Então, se você não assistiu, ainda está no YouTube, que você assista. Porque aquele treinamento, ele custou caro. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Sabe por que esse treinamento custou caro? Porque o inimigo, ele não quer que você saia do lugar onde você está. Ele quer que você continue com decretos de morte para sua vida. Decretos de morte para sua vida emocional. Decretos de morte para seu casamento, para sua família. Sabe por quê? Porque enquanto eu continuo sendo a mesma, as coisas não mudam. Ah, Deus, eu preciso de mudança, eu preciso descobrir meu propósito, eu preciso entender minha identidade, mas você não faz nada para isso. Você permanece no mesmo lugar. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Você não é obra do acaso. Você não tá aqui só para trabalhar, comer, beber e dormir. Não tá. Tem projetos que Deus separou desde a eternidade, ele diz. Os teus olhos viram meu embrião, ainda quando você nem existia. Foram escritos no livro de Deus, sua história, antes de qualquer uma delas existir. Hoje você pode parar para entender qual é a direção certa que eu devo seguir. Quero deixar essa frase aqui para você. A direção é muito mais importante do que a velocidade. A direção é muito mais importante que a velocidade. Tem pessoas aqui que estão em alta velocidade, na direção errada. Tem pessoas aqui que estão construindo impérios na direção errada. Tem pessoas aqui que estão fazendo muitas coisas, só não está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Tem pessoas aqui que estão cumprindo muitos protocolos, só não está cumprindo o propósito. E é por isso que você se sente angustiada. É por isso que você sente essa aflição no seu coração todo dia. É por isso que você não tem vontade de acordar pela manhã. É por isso que você não tem vontade de viver. É por isso que a sua vida é uma vida que não tem sentido. Tem um livro que é do Viktor Frankl, eu falo isso muito na imersão Transfiguração. E o nome desse livro é Em Busca de Sentido. Viktor Frankl. É incrível o que ele traz dentro desse livro de aprendizado. Pessoas que não têm um sentido para a sua vida. Ela não sente que
Ela é necessário viver, é necessário. Ela sente que não vale a pena. É realmente uma vida que não vale a pena ser vivida. E eu não creio que Deus criou você para viver uma vida com essa sensação que não vale a pena ser vivida. Mas Ele criou você para que você tenha uma vida que todos os dias pela manhã você levante e você fale: uou, alegria, vitória, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, sucesso, vida de Deus. Aonde você acorde pela manhã e você fala: uau, mais um dia. Quando dá segunda-feira, você fala: meu Deus, eu não vejo a hora de chegar a segunda. Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu engrandeço o teu nome. Você passa por situações como eu passei semana passada, para parir aquele treinamento. Situações bem desafiadoras. Situações bem pressões. De você vivenciar prejuízos, situações, circunstâncias, mas você olhar e você dizer: eu estou na direção certa. Eu estou na direção certa. Eu estou fazendo aquilo que o meu pai disse que era para eu fazer. Isso, queridos. Não tem preço. Não tem. Não tem. Porque eu acordo todos os dias pela manhã. E eu sei. Eu sei que Ele me chamou. Eu sei, eu tenho clarificação do que eu venho fazer todos os dias. Mas eu lembro. Eu lembro quando eu não sabia. Eu dizia: Deus me leva. Deus me leva embora. E eu tenho convicção que eu não tirei a minha vida porque eu sabia que eu ia passar a eternidade sem Deus. Mas eu não tinha vontade de viver. Não tinha. O que faltava em mim? Alegria. Faltava Deus? Não, era crente. Muito crente, tá? Eu orava muito, jejuava muito. Eu era muito crente. Não faltava Deus em mim, queridos. Faltava propósito. Faltava clarificação de propósito. E interessante que eu sabia o propósito. Interessante isso, olha, presta atenção. Eu sabia o meu propósito. Mas as pessoas que eu estava inserida, o meio que eu vivia, eles diziam que aquilo não era de Deus. Que aquilo era da minha cabeça. Que Deus não tinha me chamado. Que aquele não era o meu propósito. Olha só. Ambientes. Falei lá no início. Bluetooth. Ambientes. Eu sabia qual era o meu propósito. Eu sabia qual era o meu chamado. Eu tinha convicção que Deus tinha me chamado para ensinar, para falar, para ajudar pessoas. Eu sabia desenvolver pessoas. Eu sabia. Mas as pessoas que estavam ao meu redor diziam: não, Ele não chamou você. Não, você não é chamada. Você pode sair desse lugar. Então, quem tem dificuldade no seu propósito, eu vou te passar um exercício. Você vai me chamar no direct. Pastora, você vai me responder imediatamente? Nem pensar. Quando a gente terminar a live aqui, eu tenho uma agenda assim, mega poderosa nesse dia. Mega pesada, tá bom? Então eu não vou te responder agora. E eu vou passar pra minha equipe a atividade do propósito, tá bom? E pessoas que realmente queiram entender, clarificar sua identidade e entender o seu propósito, né? Sair desse entulho que você recebeu a vida toda. Pessoas que estão, como eu disse aqui, a inscrição da mentoria tá aberta, tá bom? A inscrição da mentoria tá aberta. Eu vou iniciar a mentoria. Seja feita a vontade de Deus, em nome de Jesus. Dia 4, eu creio que vai ser um tempo assim. Meu Deus. Eu vou dizer pra você. A quantidade de problemas que eu enfrentei pra essa mentoria específica abrir, eu acho que vai sair uma bomba atômica de lá. Eu acredito que tem alguém lá que tem um chamado pelo menos do tamanho do Billy Graham. Ou da Kathleen Kuhlman. Só pode. Porque eu vou dizer pra você, tá sendo um desafio, né? Essa turma abrir, sair, as coisas acontecerem. Então, eu quero dizer pra você que a inscrição tá aberta. Se empenhe, se esforce. Você tem como, você tem sim possibilidades, né? Eu quero que você pergunte hoje como. Como eu posso fazer parte? Como? De que maneira eu posso conseguir fazer minha inscrição? Tá? Para que você possa viver um processo. Viver um processo. Um dos processos mais poderosos
que eu posso dizer pra você que você vai passar na sua vida. Nunca vi alguém entrar lá, sair do mesmo jeito. Até então, não tem como. Porque é um processo de desenvolvimento, é um processo de desbloqueio emocional, é um processo de cura na alma, é um processo de lavar, limpar, desentulhar essa identidade, clarificar seu propósito e para que você possa cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E dentro do contexto, você cresce espiritualmente, você cresce na sua família, você cresce emocionalmente, você cresce financeiramente. A maioria das pessoas acabam dando uma guinada, né, de mudança de profissão, de mudança de tantas coisas. Eu tenho pessoas que entraram lá e literalmente, né, vivenciou uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, com novas decisões, e a pessoa adentra de um jeito, e a frase que eu digo agora: se despeça dessa pessoa, porque você não vai se encontrar mais com ela, né, em nome de Jesus. Então se empenhe para fazer a inscrição. Você vai ter até o dia 3 de abril para fazer essa inscrição. E em nome de Jesus, a gente vai viver um processo poderosíssimo de alto impacto emocional, tá bom? Então, nessa manhã, me manda o direct e eu vou mandar a ferramenta e você vai fazer a ferramenta. Se você tiver sangue no olho aí, você vai fazer essa ferramenta, tá bom? Em nome de Jesus, quero orar nessa manhã pela sua vida, que você entenda que os olhos do Senhor já te viram lá dentro do ventre da sua mãe. Todos os seus dias foram determinados para você. E lá no céu tem um livro escrito e esse livro tem sua história. Você pode viver as histórias que Deus contou ou você pode decidir viver as suas próprias histórias. Eu preferi viver as histórias que Ele contou para mim, no nome de Jesus. Lídia, você quer? Só você decidir e fazer. Olha só, há um tempo na minha vida eu falava: eu quero, eu tenho vontade, eu queria. Era essa vontade que eu falava, eu queria. Hoje eu não. Sabe o que eu faço? Eu falo assim: eu vou fazer. Eu vou fazer. Esse ano eu vou fazer um treinamento, né? Eu vou fazer ele. Ele custa mais de 17 mil reais. Eu vou fazer ele. Pastor, você já tá com dinheiro? Não, e ainda tô construindo. Mas eu vou fazer. Entende? É uma decisão que eu tomei. Eu vou me dar de presente de aniversário. Meu aniversário é dia 7 de abril. Eu vou me dar ele esse ano de presente de aniversário. Vou me dar de presente de aniversário. Porque eu mereço. Né? E eu creio que é um treinamento muito, muito, muito poderoso. E que vai me agregar muito valor. Que vai expandir a minha consciência. E os meus resultados vão ser outros depois desse treinamento. Entende isso? Então, é um treinamento que eu decidi. E quando eu decido, eu começo a dar passos, Deus começa a abrir portas e as coisas começam a fluir, acontecer e eu viver aquilo que eu preciso viver, tá bom? Então, gente, olha só, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Manda pra mim no direct lá e eu vou mandar a ferramenta pra você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa manhã. Nós queremos te agradecer por mais uma manhã na tua presença. Pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Pela bondade e misericórdia do Senhor que se renovam todos os dias. Queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que entrou, passou aqui por essa live. Queremos te agradecer, Senhor, porque tem pessoas aqui que vão tomar a decisão de entrar em um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento. Senhor, e só o Senhor sabe o quanto essa nova turma tem custado, Senhor, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar fôlego para aqueles que desde a eternidade já estava escrito que eles viveriam um processo de crescer, de desenvolver. Pai, que verdadeiramente o Senhor possa fazer uma obra de vida, de esperança, de mudança, de transformação. Eu creio, Senhor, que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Nessa manhã eu apresento diante do Senhor aqueles que ainda não entenderam o propósito. Pai, que eles possam utilizar dessa ferramenta que vai ser enviada. Que eles possam clarificar essa visão, essa percepção. E que o Senhor possa se mover, Pai, de uma forma muito poderosa em direção à vida de cada uma dessas pessoas. Que a partir de hoje, Senhor, pessoas que nunca descobriram o propósito, elas não saiam daqui, Pai. Senhor, indiferentes, vivendo a vida como se elas não tivessem um propósito.
mas que a partir desse momento haja uma inquietação no coração delas. O desejo de descobrir ansiosamente qual o meu porquê. Por que que eu tô aqui nesse mundo? Qual o plano, projeto, propósito do meu Pai pro meu coração. Senhor, e que verdadeiramente o Senhor traga sentido para essas vidas que estão aqui nessa manhã. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Enquanto eu estava orando, eu lembrei de uma mulher que ela foi para imersão. E ela foi para descobrir o propósito. E a gente passou um dia inteiro juntos. E dentro de um desbloqueio emocional, ela foi desbloqueada emocionalmente, uma ferramenta que eu faço do desbloqueio emocional. E aí, quando ela sai dessa ferramenta, eu vou dizer quando ela acorda dessa ferramenta, porque foi uma ferramenta pancadaria. Quando ela sai da ferramenta, ela fala assim, pastora, deixa eu contar um testemunho aqui, um depoimento. E ela começa a falar. Falar. E eu falo assim, e eu comecei, e eu não deixo falar esse tanto não. Aí eu falei assim, Deus, que tanto que essa mulher fala. E o Senhor falou assim, deixa ela falar. Eu falei, pai, ela tá atrapalhando treinamentos. O Senhor falou, deixa ela falar. Eu falei, Senhor, e eu tô perdendo tempo, pai. Pai, o negócio aqui tem horário. E o Senhor falou, deixa ela falar. Deus falou comigo um monte de vezes, porque eu queria interromper ela. Sem brincadeira, essa mulher falou meia hora. Ela falou meia hora. Aí, na hora que ela finalizou de falar, ali, ela abriu os olhos dela. Ela nunca tinha falado daquele jeito em público, porque ali era um treinamento, tinha várias pessoas. Ela nunca tinha falado, ela nunca tinha se expressado. Quando ela viveu a ferramenta, que ela nasceu de novo daquela ferramenta de desbloqueio, ali a língua dela foi solta. A língua dela foi destravada. Por quê? Porque o propósito dela era exatamente no processo de construção de pessoas por meio da fala, de construção de treinamentos, de construção de comunicação. Só que ela não conseguia se comunicar. Só que ela era bloqueada na sua fala. Então, como que ela ia cumprir esse negócio? E Deus permitiu que ela falasse meia hora e ela caiu a ficha. Ela falou assim, meu Deus, eu nunca falei assim e tal, e tal, e tal. E Deus não deixou interromper ela. Por quê? Porque Ele queria clarificar realmente ali, né, aquele propósito para a vida dela. E foi muito, muito poderoso, foi muito lindo esse dia. Porque, principalmente, eu tenho que permitir ela falar meia hora. Então, marcou para mim. Porque eu deixo você dar um testemunho em 3 minutos, né? Mas meia hora era muita coisa. Né? Então é isso. E manda pra mim o direct quem tem dificuldade com propósito. E em nome de Jesus, faz sua inscrição e a gente vai viver um dos processos mais poderosos da sua vida em abril, em nome de Jesus. Beijo, abraço, um cheiro. Beijo com cheiro pra vocês. Gente, uma coisa aqui que eu quero te pedir é pra você ir na última postagem que eu coloquei lá, curte, compartilha, leia, comenta, porque toda vez que você curte, compartilha, lê, comenta as postagens, o Instagram vai quebrando uma bolha e vai passando essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Você pode me ajudar com isso? Posso contar com você? Então eu tô esperando aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, um excelente, poderoso, mega, super top dia para você, tá bom? Amo a vida de vocês, tamo junto.